Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo, partilhar contigo a palavra de Deus, partilhar contigo estas lições que nos trazem a maneira como a palavra de Deus olha para aquilo que acontece depois que o ser humano morre. E por isto ser tão importante para nós, eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, onde nos estás a ouvir, ou então, se nos estás a ver através dos nossos canais do YouTube ou a nossa página no Facebook, 2 minutos com ele, partilha também com os teus amigos. Porque estes temas são de extrema importância para os dias em que vivemos, especialmente quando nós olhamos para os temas que vamos abordar hoje. O título do nosso tema é Enganos para o Tempo do Fim. Antes de começar, eu gostaria de te dizer que este vídeo, ou o áudio que estás a ouvir na Rádio Tranquilidade, é um resumo apenas deste tema que é abordado aqui ao longo de uma semana. Para que tu possas compreendê-lo, e porque nós não conseguimos trazer tudo até ti, nós convidamos-te a que leias, e leias especialmente todos os textos bíblicos que aqui vêm, para que possas ter uma melhor compreensão destes temas. Se não tens o manual de estudos, manda-nos uma mensagem e nós com todo o gosto faremos chegar uma cópia do mesmo até ti. A semana passada nós vimos um assunto que é controverso, portanto, porque não é de acordo especialmente com a palavra de Deus, o inferno. Esta semana iremos ver, como eu dizia há pouco, um outro assunto sobre o qual nós devemos estar muito atentos e sermos cuidadosos para não nos expormos às suas influências. Quando nós olhamos para a literatura, os livros disponíveis nas livrarias, ou quando olhamos para os filmes em cartaz, ou para as séries que são anunciadas nos canais de televisão por cabo ou por streaming, vamos encontrar uma mistura do real com o sobrenatural, aquilo que é místico. Um dos meios mais perigosos ainda que é utilizado são as séries de desenhos animados para crianças que fazem esta grande mistura. Todos estes meios que são apresentados, da comunicação, quer escrita, quer visual, são extremamente atrativos nas histórias que contam, no modo como são escritos, nos efeitos visuais que apresentam. Paulo, mesmo tendo escrito há quase 2000 anos, já nos advertia para isto, baseado não só no conhecimento bíblico, mas também naquilo que era comum na sua época. Por isso, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 11, nos versos 14 e 15, ele adverte-nos assim: não é de admirar, pois, até que o próprio diabo se disfarce em anjo de luz. No verso 15 ele continua: por isto não é nada de extraordinário que eles, que na realidade estão ao serviço do diabo, se disfarcem em pessoas que trabalham na realização da vontade de Deus, mas eles terão o fim que as suas obras merecem. Está a falar aqui dos agentes de Satanás, dos anjos de Satanás. No livro de Gênesis, nós vemos a forma que ele toma para enganar Eva. Quem é capaz de se disfarçar numa serpente pode também disfarçar-se num ser humano para enganar outros seres humanos. Vamos ver então alguns dos meios que são utilizados para este engano. Comecemos, por exemplo, pelo misticismo. De acordo com um dicionário, a definição de misticismo é atitude caracterizada pela crença na possibilidade de comunicação direta com o divino ou com a divindade. É uma corrente religiosa ou filosófica que considera o êxtase uma forma de conhecimento do transcendente. Ou seja, de acordo com estas correntes religiosas ou filosóficas, a pessoa comunica diretamente com o divino, recebendo instrução, e despreza assim a palavra de Deus, a Bíblia, e isto acaba por se tornar atrativo para as pessoas, pois elas conseguem construir uma religião à sua medida, uma vez que consideram as doutrinas bíblicas entediantes e muito restritivas. A resposta que muitas vezes é dada por essas pessoas é que elas acreditam em Jesus e que acreditar em Jesus é suficiente. Não importa se fazem ou não fazem a sua vontade. Jesus é muito claro quanto a qualquer forma de religião que não está fundada nele, que é a rocha verdadeira. Vê o que ele diz em Mateus no capítulo 7 e nos versos 26 e 27. Diz no verso 22 ainda, primeiro: quando aquele dia chegar, haverá muitos que me hão de dizer: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Nós chegámos até a expulsar demónios em teu nome.
Depois no verso 26 ele continua: porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, pode comparar-se ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E no verso 27, caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa, ela caiu e ficou arruinada. Ou seja, quem não está firme em Jesus pode vir a naufragar. Uma outra prova, por assim dizer, para apoiar a teoria da imortalidade são as chamadas experiências de quase morte. Pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e que depois são reanimadas e depois de serem reanimadas dizem ter visto seres de luz e terem sentido uma grande paz. Podemos olhar para estas narrativas acreditando que essas pessoas relatam, mas podemos olhar de duas formas possíveis. A primeira pode tratar-se de uma alucinação que ocorre em situações extremas, como falta de oxigênio no cérebro, ou então reação a coisas que foram lidas, conversas havidas ou até vistas em cinema e TV. A segunda hipótese pode ser um engano satânico, conforme diz o texto base do nosso estudo. Quando olhamos para os relatos de ressurreição, que vimos em estudos anteriores também, tanto no Velho como no Novo Testamento, não encontramos ninguém a contar o que quer que seja no período que mediou entre a sua morte e a sua ressurreição. Por isso, isto de quase morte, isto é enganoso. Vejamos agora uma outra crença muito comum em religiões orientais e popularizada no Ocidente em função do desejo humano de não morrer, conjugado com outras religiões pagãs que advogam a imortalidade da alma. É a crença, de acordo com o mesmo dicionário, na passagem da alma humana após a morte do corpo para outro corpo. Ou seja, segundo esta crença, em especial no hinduísmo, a alma é imortal e ela progride em 6 classes de tipo de vida, podendo passar por seres aquáticos, plantas, aves, animais, outros seres humanos aqui na Terra ou até residentes no céu. Esta crença, tal como as anteriores, é antibíblica, pois não encontramos qualquer apoio para as mesmas nas Sagradas Escrituras, muito pelo contrário. Vê o que diz Pedro a respeito de Jesus e da sua morte na sua primeira carta, no capítulo 3 e no verso 18. Diz ele: também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados. Ele que era justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Ele morreu fisicamente e voltou a viver pelo Espírito. Pedro não diz que houve reencarnação, diz que houve morte e ressurreição. Vê agora o que diz Paulo escrevendo aos Hebreus a respeito de cada ser humano. Cada ser humano, eu e tu, os nossos familiares que já morreram e nós que podemos vir a morrer. Diz: está determinado que os homens morram uma só vez e que depois sejam julgados por Deus. Que morram uma só vez. Não é que morram e voltem a reencarnar e voltem a morrer e depois voltem a reencarnar. Que morram uma só vez, diz Paulo. Vejamos uma outra crença. Esta crença é comumente retratada em literatura e cinema como necromância. A necromância. A definição que encontramos no dicionário é pretensa arte de adivinhar pela evocação de pessoas mortas. Ou seja, procurar saber o futuro consultando os mortos, como se estas pessoas mortas passassem, depois que morrem, a terem atributos divinos, nomeadamente a omnisciência, saberem tudo, até mesmo o que está lá à frente. Encontra-se isto em sessões espíritas, onde as pessoas invocam os mortos para saber sobre outros mortos ou ainda sobre o futuro, como dissemos. Muitas vezes, nessas consultas acontece a personificação da pessoa invocada, seja familiar ou seja amigo, aparecendo algo com a aparência física e a voz dessa pessoa falecida que é invocada. A Bíblia, especialmente no Velho Testamento, era muito clara quando estas pessoas eram levadas ao engano e era em relação a quem as enganava. Vê o que diz Levítico no capítulo 20 e no verso 6. E quem se voltar para os espíritos e adivinhos, mostrando-se infiel, eu viro-me contra ele e expulso do meio do meu povo, diz Deus. E depois no verso 27 do mesmo capítulo diz: se um homem ou uma mulher se dedicarem a consultar os espíritos ou praticarem adivinhação, serão condenados à morte por apedrejamento. É a sentença que eles merecem. No Novo Testamento, Paulo, conforme nós vimos no texto base da nossa lição, diz
no capítulo 11 e no verso 15, vamos voltar a ver, por isso não é nada de extraordinário que eles, que na realidade estão ao serviço do diabo, se disfarcem em pessoas que trabalham na realização da vontade de Deus. Mas eles terão o fim que as suas obras merecem. Ou seja, essa personificação é de seres, de anjos de Satanás. Paulo é claro, são anjos de Satanás que se disfarçam, tal como ele se disfarçou no Éden. E ainda, escrevendo aos Efésios, Paulo adverte-os e adverte-nos a nós também sobre contra quem nós temos que lutar nos últimos dias. Os seres humanos podem tirar-nos os bens, podem tirar-nos a vida, mas existe alguém que nos quer tirar algo mais que tem a ver com a nossa eternidade. No capítulo 6 e no verso 12 da carta aos Efésios, Paulo diz assim: pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Sim, prezado amigo ou amigo, por trás destas crenças está alguém que sabe qual é o seu fim desde o momento em que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Ele ficou a conhecer o plano da salvação e através desse plano da salvação ele sabe qual é o seu fim. Sabedor disso, ele quer arrastar o maior número possível de pessoas, de seres humanos, para a sua destruição eterna. Para nós podermos vencer, nós temos de estar preparados para esta guerra com a armadura que o Senhor nos fornece. Lá no capítulo 6 e nos versos 10 e 11 da carta aos Efésios, Paulo diz que esta armadura é a seguinte: de resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Revistam-se da armadura de Deus. Só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Depois, nos versos 13 a 18, ele vai descrever as peças desta armadura intemporal. Por mais astutas e sofisticadas que sejam as armas que o inimigo utiliza, quem projetou esta armadura dá-nos a garantia de que ela funcionou no passado, funcionou com ele e funcionará connosco, quer hoje, quer no futuro. Apeguemos-nos, pois, a esta armadura. Vai lá ver, tem curiosidade, vê nos versos 13 a 18 a descrição que Paulo faz desta armadura. Obrigado, bom Deus. Tu dás-nos o conhecimento, tu previne-nos para aquilo que vai acontecer. Tu ajuda-nos e dás-nos os instrumentos para nós nos podermos defender. Obrigado por isso. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Te agradecemos tudo isto no nome santo de Jesus. Foi bom estar contigo, foi bom partilhar esta lição contigo e para a semana nós vamos ver um pouquinho mais sobre a mundividência bíblica. Continuar neste tema. E vamos ver aqui como a palavra de Deus nos pode ajudar a olhar para tudo isto e tirar as melhores lições para cada um de nós. Um abraço e até para a semana.